E aí, meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Como sempre, eu estou feliz com Jesus. Hoje eu queria falar sobre legado. Qual legado você quer deixar? Como você quer ser lembrado? Eu fico pensando sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre Enoque. Enoque, ele é conhecido, ele não é muito falado na Bíblia. Lá em Gênesis está falando sobre diversas pessoas que nasceram, casaram e tiveram filhos. E só fala sobre isso. Fulano de tal, cita o nome, fala que ele casou, ele teve filhos e ele morreu com tantos anos. Mas quando chega em Enoque, fala que ele casou, que ele teve filhos, mas fala uma coisa que não fala com nenhuma das outras pessoas. Fala que ele andava com Deus. E não cita sobre a morte de Enoque, porque Enoque ele foi arrebatado. Deus ele achou tanta graça em Enoque que ele o arrebatou, ele o tomou para si. Bom, como Enoque, esse é um dos meus personagens da Bíblia favoritos. A vida dele não é muito falada ali. Ele viveu muitos anos, mas a Bíblia não relata o que aconteceu nesses anos, só fala que ele andava com Deus. Sabe, eu quero ser conhecido como o meu legado, eu quero que seja o Adriano era um cara que andava com Deus, era um cara que amava o Senhor. Esse é o legado que eu quero deixar. Eu quero que o meu filho lembre de mim assim, eu quero que os meus amigos e todas aquelas pessoas que me assistem lembrem de mim. Aqui, o Adriano era um homem que andava com Deus. E eu quero ser arrebatado também. E por que pensar dessa maneira? Porque Jesus pensava dessa maneira. Eu citei Enoque, mas Jesus nos ensinou dessa maneira. Nós sermos desprendidos das coisas dessa terra, sabe? Eu não quero deixar carros, casas e dinheiro para o meu filho, mas eu quero deixar um legado de que ele precisa andar com o Senhor. E se eu fizer isso bem, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. A Bíblia diz que se eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu fizer isso bem, o resto vai ser acrescentado. Mas esse tem que ser o primeiro. Esse é o maior legado que eu quero deixar para o meu filho e eu quero deixar para todos aqueles que me assistem. E que vocês possam fazer o mesmo, porque Jesus nos ensinou assim. E se eu quero fazer isso é porque Jesus me ensinou assim. Então eu ensino a outros também. E espero que vocês ensinem a outros também. Então que nós possamos ser mais desprendidos das coisas terrenas, porque de fato quando a gente começa a priorizar o reino de Deus, as outras coisas elas vão acontecendo na nossa vida, você começa a ser abençoado de tudo quanto é lado e você não entende. Mas nós precisamos entender isso, que precisamos colocar de fato o reino em primeiro lugar, precisamos confiar em Deus, que Ele vai prover todas as coisas. Um mau exemplo na Bíblia foi do jovem rico. Ele chega para Jesus e fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus falou para ele: vende tudo que você tem e me segue. Bom, o jovem rico ele se entristeceu quando Jesus disse isso e não seguiu, não vendeu suas coisas. A Bíblia também fala sobre o que adianta eu ganhar o mundo inteiro, mas perder a minha alma. Então, o legado desse jovem rico, ele era rico, então talvez ele tenha deixado propriedades, riquezas, muitas coisas para o filho dele, mas ele perdeu a sua alma. Então, de que adianta? Bom, é muito melhor ser que nem Enoque, né? Então, que você deseje ser como Enoque, como Jesus foi. Tá? Deus te abençoe. Que esse seja seu legado.